Você já parou para pensar por que, justamente quando começa a crescer, surgem tantas críticas? Isso não é coincidência. É um sinal claro de que você está incomodando, não por fazer algo errado, mas por estar saindo da média. E sabe, o que mais dói nos outros? Ver você fazendo aquilo que eles tiveram medo de tentar. A crítica muitas vezes é o eco da frustração de quem estagnou no caminho. Mas o verdadeiro problema não está na crítica que vem de fora. Está no estrago silencioso que ela causa por dentro. Quando você dá ouvidos demais, começa a silenciar sua própria voz. Começa a duvidar do seu propósito. Começa a parar onde deveria acelerar. E é aí que muitos desistem. Não por falta de talento, mas por excesso de ruído. Não deixe que a opinião de quem não construiu nada defina o valor do que você está construindo. Críticas não são sentenças. São apenas reflexos de quem não tem coragem de se mover. Se você sente que está sendo julgado, criticado, apontado, é porque você está frutificando. E lembre-se, ninguém joga pedra em árvore seca. Se esse vídeo já começou a tocar em algo aí dentro, deixa o like agora e escreve nos comentários: eu não sou o que os outros dizem. Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua alma e te colocam de volta no caminho da coragem. E fica até o final, porque o que vem a seguir vai virar uma chave na sua mente. Viver para agradar os outros é uma das prisões mais silenciosas e destrutivas que existem. Quando nos preocupamos demais com a aceitação externa, começamos a moldar nosso comportamento, nossa aparência e até nossos sonhos para se encaixar em padrões que nem foram criados por nós. E o mais perigoso disso tudo é que, enquanto tentamos ser o que esperam da gente, vamos nos distanciando de quem realmente somos. Perdemos nossa autenticidade na tentativa de caber em moldes invisíveis. Sufocamos nossa essência para nos tornarmos personagens em histórias que nem são nossas. A consequência, uma vida travada, uma mente ansiosa e uma alma em conflito. Você começa a viver com medo de errar, medo de desagradar, medo de ser julgado. E isso paralisa. Não há crescimento sem liberdade. Não há liberdade sem identidade. E não há identidade onde existe apenas performance para agradar. Ser livre é ser inteiro. E ser inteiro é ter coragem de desagradar, de decepcionar expectativas alheias e, mesmo assim, seguir firme no que você sabe que é certo. Por trás de toda crítica destrutiva, quase sempre há um coração ferido, projetando suas próprias frustrações. Inveja, insegurança e medo do sucesso alheio são disfarçados de conselhos, piadas ou comentários negativos. Quando alguém diz que você não vai conseguir, na verdade está falando mais sobre si do que sobre você. É como se estivesse olhando para um espelho, enxergando em você a possibilidade de vitória que ela mesma não alcançou. E isso dói. Ao invés de lidar com essa dor, essa pessoa tenta diminuir quem está tentando crescer. É um mecanismo de defesa. Se eu não consigo, ninguém mais pode conseguir também. Isso é muito comum em ambientes onde as pessoas pararam de sonhar, onde o conformismo tomou conta. Essas vozes críticas, muitas vezes, estão apenas tentando proteger seu próprio ego, sabotando os outros para justificar seus fracassos. Entender isso muda tudo. Muda a forma como você reage. Ao invés de se magoar, você começa a enxergar essas críticas como sintomas do medo do outro, não como verdades sobre você. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, elas falham por medo do julgamento. Esse medo é sorrateiro. Ele se disfarça de perfeccionismo, de procrastinação, de falsa humildade. Mas no fundo é o receio de ser apontado, criticado, rejeitado. Quantos sonhos morreram antes mesmo de nascer por causa de um "e se não der certo"?
E se rirem de mim? E se falarem mal? A verdade é que a opinião dos outros tem paralisado mais talentos do que a ausência de capacidade. Gente incrível, com dons extraordinários, que nunca saiu do lugar porque acreditou mais no olhar dos outros do que na própria visão. E sabe, o que é mais cruel é que esse medo se alimenta do silêncio. Você nunca vai ouvir um "você é capaz" vindo de quem desistiu, porque quem parou não suporta ver você continuar. Por isso, a chave está em romper com esse ciclo. Agir apesar do medo, construir apesar da dúvida, seguir mesmo ouvindo o eco das críticas. Só assim, você descobre o que realmente é capaz de fazer. A comparação é uma armadilha cruel que nos faz esquecer que cada pessoa está travando batalhas invisíveis. Olhamos para o sucesso alheio como se fosse um retrato fiel da realidade, quando na verdade, muitas vezes, é só uma vitrine maquiada para esconder o caos interno. Aqueles que parecem ter tudo sob controle, frequentemente estão desmoronando por dentro, fingem segurança, demonstram força, mas carregam traumas, inseguranças e dúvidas como qualquer um. E quando tentam diminuir você, não é porque são melhores, é porque estão em conflito com eles mesmos. O mundo te ensina a idolatrar quem ostenta e a se envergonhar da sua vulnerabilidade. Mas é justamente o contrário. Admitir suas fraquezas te fortalece. Saber que ninguém está vencendo o tempo todo te liberta da ilusão de perfeição. Aqueles que você admira, que pareciam inatingíveis, também choram no banho, também têm noites de insônia, também já pensaram em desistir. O jogo muda quando você entende que não está atrás de ninguém, está apenas em um caminho diferente. Críticas podem ser veneno ou combustível. A escolha é sua. Quando você aprende a transformar o julgamento em motivação, descobre uma força que nem sabia que existia dentro de você. As palavras que antes te feriam, agora viram impulso. As frases que diziam "você não vai conseguir", se tornam um motivo pelo qual você decide provar que consegue. Existe um poder quase sobrenatural em se reerguer com base naquilo que usaram para te derrubar. E não é sobre vingança, é sobre superação. É sobre olhar para os seus próprios limites e perguntar: e se eu conseguir? Essa pergunta simples e poderosa é o que separa quem fica no chão de quem decide levantar e correr mais uma milha. Em momentos de cansaço, quando o corpo não aguenta e a mente quer desistir, lembrar das críticas pode acender uma chama. Eles disseram que eu não conseguiria, e é exatamente por isso que eu vou até o fim. O impossível se curva diante de quem usa a dor como energia. A crítica só te destrói se você der esse poder a ela. Caso contrário, ela vira combustível. A voz mais perigosa que você vai enfrentar na vida não é a dos outros, é a sua. É aquela que sussurra no silêncio: você não é suficiente. Você vai falhar. Melhor nem tentar. Essa voz interior, se não for vigiada, se torna um sabotador constante. E o pior, ela fala com a sua entonação, com os seus medos, com as suas memórias. Mas a boa notícia é que da mesma forma que você aprendeu a se diminuir, também pode reaprender a se fortalecer. O diálogo interno é a base da autoconfiança. Quando você muda a forma como conversa consigo mesmo, tudo ao seu redor começa a mudar. É como afinar um instrumento. Antes, desafinado, tudo soa errado, mas ajustado, a música da vida começa a fluir. Você não precisa esperar a validação de ninguém para acreditar em você. Acreditar é a semente, a ação é o solo. E o crescimento é o fruto que nasce disso. Reprograme sua mente para ser seu maior aliado e não seu maior crítico. A mudança começa quando você decide tratar a si mesmo com respeito, coragem e fé. Dominar a própria mente é o primeiro passo para a verdadeira liberdade.
Quando você assume o controle dos seus pensamentos, deixa de viver na prisão da aprovação alheia. Não é mais refém de curtidas, aplausos ou elogios. Você age porque acredita, não porque precisa ser aceito. Isso é poder. Não o poder de dominar os outros, mas o de não ser mais dominado por suas opiniões. Quando você deixa de pedir permissão para ser quem é, o mundo percebe. Você começa a se mover com firmeza, falar com convicção, sonhar alto sem medo de parecer ridículo. E é aí que se torna perigoso, não para os outros, mas para os padrões que te limitavam. Ser perigoso é ser livre, é caminhar sem medo de julgamentos. É vestir o que quiser, falar o que pensa e fazer o que ama, mesmo que ninguém entenda. E sim, quanto mais você cresce, mais críticas virão. Mas agora você já entendeu. Crítica é sinal de movimento. Significa que você está avançando, que está incomodando justamente porque parou de viver para agradar. Sonhos reprimidos são feridas abertas. E muitas vezes não é o mundo que os enterra. Somos nós mesmos tomados pelo medo da rejeição. Quantas vezes você quis algo com toda a alma, mas escondeu com receio de ser ridicularizado? Eu vivi isso. Escondi meu sonho de ser militar, como se fosse um erro, quando na verdade era minha paixão mais verdadeira. O medo da opinião dos outros nos impede de assumir publicamente o que o nosso coração já grita em silêncio. Mas toda vez que você suprime um desejo genuíno, você se distancia da sua essência. E os traumas, as vozes negativas do passado, as críticas de quem te criou, os fracassos que você viveu, se tornam correntes invisíveis. Você nunca vai ser bom o bastante, diz a memória. E ela se repete como um eco toda vez que você tenta. Mas a verdade é, quanto mais você insiste, mais forte você se torna. Cada tentativa falha, constrói resistência. Cada não que você ouve afia sua determinação. E é nessa jornada que você descobre. A identidade não é definida pelo que dizem sobre você, mas pelo que você decide ser, mesmo em silêncio. Toda verdadeira transformação começa com um ato de coragem. A aceitação da verdade. Não dá para mudar aquilo que você se recusa a enxergar. E, infelizmente, muitos vivem usando máscaras, repetindo para si mesmos que está tudo bem quando, na verdade, estão sufocados por dentro. A dor não desaparece porque você ignora, ela se acumula. E chega um momento em que a alma não aguenta mais carregar tanta bagagem emocional. É por isso que externalizar é tão poderoso. Quando você escreve suas dores, seus traumas, seus medos, você os organiza, você os enfrenta, você começa a curá-los. O papel não julga, ele aceita. E ao fazer isso, você se olha com mais clareza. É nesse processo que a mudança ganha força. Quando você entende o que está travando sua vida, o julgamento dos outros perde o poder. Porque quem resolve suas batalhas internas não se abala com opiniões externas. A maior prisão é a que construímos dentro de nós. E a chave da liberdade está na coragem de dizer: isso aqui ainda me machuca, mas agora eu escolho curar. Viver sem máscaras é um dos atos mais libertadores que alguém pode experimentar. Por muito tempo, nos moldamos para sermos aceitos. Mudamos nosso jeito de falar, escondemos nossos sonhos, fingimos concordar com o que não acreditamos só para evitar conflitos. Mas viver assim é como atuar em um teatro onde a plateia nunca está satisfeita. A cada nova cena, exigem um personagem diferente e, no fim, você se perde de si mesmo. A verdadeira liberdade começa quando você decide parar de interpretar. Quando você se olha no espelho e diz: chega, a partir de agora eu vou ser quem sou de verdade. Isso pode assustar, pode incomodar, pode afastar quem só estava por perto por conveniência. Mas tudo bem, quem permanece, permanece por quem?
você realmente é, e não pelo personagem que você criou. Ser autêntico é um ato de coragem. É levantar a voz quando todos esperam o seu silêncio. É não se encolher para caber na expectativa de ninguém. É viver com verdade, mesmo que isso custe alguns aplausos. Porque no fim, viver a sua verdade vale mais do que qualquer aprovação superficial. Chega um momento da caminhada em que você entende: nem todo mundo que anda do seu lado está realmente com você. E tá tudo bem. O crescimento verdadeiro acontece longe dos holofotes, no silêncio onde as máscaras caem e a verdade aparece. É ali que você aprende a valorizar quem permanece mesmo quando você não está no seu melhor. Porque bajuladores somem quando os aplausos cessam, mas os verdadeiros aliados, esses continuam. Eles não têm medo de te dizer a verdade, mesmo quando ela dói. Eles te amam o suficiente para não deixar você se acomodar. E é esse tipo de confronto, aquele que te sacode por dentro, que constrói o seu próximo nível. Você não precisa de plateia, precisa de propósito. Não é sobre colecionar pessoas, é sobre reconhecer quem são os instrumentos de Deus para te levantar quando tudo desaba. Gente que não só te apoia, mas que ora com você. Gente que te confronta, mas também te cura com palavras. Esse é o círculo que te impulsiona para onde Deus quer te levar. Vamos fazer uma oração. Juntos, feche os olhos por um instante. Senhor, me ensina a discernir quem são aqueles que o Senhor colocou na minha vida como ferramentas de crescimento. Afasta de mim toda a influência que me afasta do teu propósito. E aproxima aqueles que com amor e verdade me confrontam para me curar. Dá-me sabedoria para ouvir, humildade para aceitar e coragem para mudar. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, comenta agora: Senhor, afasta os falsos e aproxima os verdadeiros. Curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa dessa palavra agora. E se ainda não se inscreveu, clica no botão vermelho e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar direção, confronto e cura.